No episódio passado, acabei voltando na Miss Diva como quem eu não gostaria de trabalhar em equipe. Quero dizer que eu nunca errei tanto, conheci melhor e trabalhei com ela durante a semana passada no Girl Group. E olha, digo que tudo fluiu muito bem, eu amei trabalhar com ela. Miss Diva, você sempre será famosa. Love you, sis. Estou muito feliz que estou conseguindo mostrar quem eu sou. Minhas parceiras de grupo me ensinaram a dar a volta por cima e desprender da minha insegurança. Hi Queens! Para essa semana teremos um baile, mas não um baile qualquer. A primeira categoria vai ser Barroco, a segunda Impressionismo e a última o nosso velho e amado Pop Art. Então boa sorte e mãos à obra! Esse ball chegou para me destruir, será que dessa vez irei de bottom? Decidi seguir meus instintos e ousar um pouco nesse desafio. Ansiosa para ver os looks de todas na Runway. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sims Drag Race. Contamos hoje com a nossa jurada convidada, a cantora e ícone fashion Lola, Carimba Quebrat. Então, para o desafio da semana, as queens foram convidadas a servirem em um ball de arte. Então, ladies, preparem seus motores e que vença a melhor drag queen. A categoria é Barroco. Para o meu look barroco, resolvi trazer toda a leveza e ao mesmo tempo toda a grandiosidade dessa era artística com estampas de anjos, aves me vestindo como os anjos vestiram Afrodite no quadro O Nascimento de Vênus de Sandro Botticelli, com tecidos suaves e esvoaçantes. Este é um look digno do Museu do Louvre, então apreciem essa obra de arte viva diante de seus olhos. Isso é tão barroco. Nessa categoria, o barroco é marcado pelo conflito. Escolhi representar o contraste do bobo da corte com a figura da monarquia e toda a sua opulência. O ouro faz analogias aos ornamentos das igrejas e castelos. Estou me sentindo linda, o roxo e dourado me valorizam muito. A escultura barroca é marcada por um intenso dramatismo, pela exuberância das formas e roupas esvoaçantes. Quis trazer com o look uma visão divina das estátuas barrocas, usando do material mais usado pelos artistas, o mármore. O estilo barroco, diferente do rococó, ficou conhecido pelo seu exagero, formas irregulares e cores escuras que eram consideradas até feias na época. Me inspirei muito na arquitetura do barroco brasileiro para criar meu look, como na igreja de Nossa Senhora de Montserrat que tem seu interior inteiro revestido de ouro.
Usei os corvos engaiolados para representar a melancolia das artes feitas na época e a pérola irregular que deu nome ao movimento nos meus brincos. É impossível mencionar o estilo barroco sem falar de Maria Antonieta. Decidi seguir a tradição dos antepassados e prestar essa admirável homenagem. Para a categoria Barroco Burlesque, quis trazer mais os efeitos dramáticos com formas orgânicas, sinuosas e a busca pela conexão entre o divino. Inspirada no quadro de Peter Paul Rubens e na nossa Zendaya, desfilo com um look bem texturizado com o ferro e elementos que casam com a história de Joana d'Arc, que hoje é considerada padroeira da França. E a me esquecendo, tive como inspiração a Pedrita, grata por me fazer algo mais bonito que aquela atrocidade que você apresentou na TV Cultura. Uma boa drag queen por si só já é impressionante, mas uma drag queen com referências históricas e artísticas é estonteante. Inspirado no quadro mais icônico e famoso de Vincent van Gogh chamado A Noite Estrelada, trago ilusão, beleza e um glamour de outro mundo para a passarela essa noite. Tá impressionada? Inspirado na obra de O Grito, eu resolvi fazer esse look bem texturizado, já que essa é a maior característica desse movimento, é sobre as luzes e as sombras, e quanto mais perto você chega da obra, menos definição você encontra. O conceito é, se de longe está bom, está longe de estar bom. Obrigada. Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção era capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar em determinados momentos do dia. Os tons predominantes de azul que usei em meu look quis remeter o jeito em que os artistas pintavam a água no estilo impressionista, junto com a bailarina que serviu de inspiração para muitos quadros. No impressionismo, me inspirei em uma das obras mais famosas de Van Gogh, A Noite Estrelada. Abusei das formas curvas e usei a textura de veludo para representar a fluidez das pinceladas na tela. Usei também as luzes para representar as estrelas na noite que é meu vestido e a lace ruiva em referência à cor do cabelo do artista. Assim como muitos, uma das pinturas que mais me encanta no estilo impressionista é A Noite Estrelada, por isso decidi me inspirar nela para o dia de hoje. Com curvas e uma paleta de cor monocromática bem suave, me baseei em um vestido de Mary Poppins, para ser mais exata, no filme de 2018, trazendo graça aos movimentos de uma dama, assim como eram os traçados da era do impressionismo. Mesmo com todo esse peso em minha cintura, ainda posso ensinar algumas lições. Para meu look de pop art fiz uma reinterpretação da logo antiga da Pepsi Cola, na qual o pop art é que se caracterizado pela reprodução de temas relacionados ao consumo, então resolvi fazer uma reinterpretação dessa logo. Como uma boa esposa e dona de casa dos anos 50, sirvo pop art, cunte a cabeça de um marido infiel para esta festa que mais parece um enterro. Ou de Bat Gold, trago para vocês o Retro Future, onde misturo o vintage e o futurista com este vestido de combi. B. Entra no carro, vadia, vamos aniquilar homens. Don't touch, is art pop. Para finalizar o ball, estou indo de super heroína pop art. Little Michelle combate todo o mal que os looks ruins das outras provocam nos jurados. Ela arrasa. Pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, American Way of Life. Quis trazer no look as cores da bandeira dos Estados Unidos e um dos produtos mais consumidos por eles, que também foi um dos produtos que usaram. Decidi criar meu look pop art inspirado no McDonald's, Ronald McDonald's, pois pra mim essa é a pura definição do estilo, e claro, continuando na paleta vibrante do período. Bom trabalho, meninas. Eu tomei minha decisão. Kimi Mami, você está salva. Pode se retirar do palco. Vamos às críticas, iniciando por Crystal. Quanto ao seu look barroco, é look lindíssimo, bem coerente e com uma boa narrativa.
Gosto de como você fez a construção do vestido e prestou atenção nos detalhes dourados como acessório. Minha única crítica vai para os pássaros, criou-se um contraste com o vestido, mas atrapalhou visualmente seu rosto. Em seu impressionismo, a construção do look é fascinante para mim, você conseguiu reproduzir Van Gogh excepcionalmente. Por outro lado, você pecou na lace e trouxe, literalmente, a pintura como acessório. Às vezes, menos é mais. Em seguida, Little Michelle. Seu barroco é um look lindíssimo, ele é bem construído. Mesmo que eu não concorde com a escolha do roxo como cor principal da peça, eu senti falta de uma certa obscuridade, um dualismo e contradição nesse look. Já a maquiagem eu entendi o sentido, mas... período errado. O seu impressionismo eu tô de cara, e você tentou fazer o grito eu gosto é bem icônico e ninguém tentou hoje. Da cabeça pra cima eu acho muito interessante, pra baixo eu detesto tudo. Odiei a escolha do sapato. Odiei a saia. As pulseiras não agregam em nada, acho que valia um esforço a mais nessa parte de baixo. Já no pop art eu acho que perdeu a mão. Eu gosto dessa técnica, ela é interessante, mas não funcionou. O look tá muito confuso, nada casa com nada e a pose não ajudou em nada. Vamos para Neri. Alegria de pobre pelo bicho dura pouco, né? Neri, o seu look barroco, ele tentou se sustentar em um conceito e não teve muito para onde ir. Faltou referência, faltou execução. Seu impressionismo, sinto que você poderia ter escolhido outros tons de verde, amarelo e azul. As cores desviam muito do que você quis relacionar com as bailarinas e acabam representando dois momentos diferentes do impressionismo. Ainda assim, gosto do resultado. Já o seu pop art, eu amei esse look. Foi muito inteligente da sua parte puxar o pop art para esse lado mais crítico do American Way of Life. Você deu vida à boneca inflável de uma maneira surpreendente e provocativa. Vamos para Nicola. Nicola, ver você toda semana é fascinante. Eu amo como você consegue criar algo único que representa o seu drag e também de uma maneira tão autêntica. As escolhas no seu look de barroco, elas foram excepcionais. Eu adoro como esse tom avermelhado, roxeado combina com esses detalhes em dourado. Em seu impressionismo de todas as noites estreladas, esse é o que tem o design mais interessante da noite. O caimento desse vestido tá muito bom, a forma que ele é feito imitando as pinceladas do quadro Hugh ficou bafo demais. Eu só adicionaria uma textura um pouco melhor nele, talvez um cabelo pra cima seria interessante também, mas de resto em questão a modelagem e design está perfeito. Seu pop art Ronald McDonald se ele servisse culto. Adorei esse look porque me lembra muito a coleção de Fall 14 da Moschino, servindo no sentido literal da palavra. Ótimo uso de referências. Seguindo para Shanice, que como um brioche. Eu amo tudo sobre esse look barroco, desde a escolha inteligentíssima das cores até a possível referência direta ao filme de 2006 da Sofia Coppola. Excepcional. Em seu look de impressionismo, Van Gogh está banido. Já vimos dois looks inspirados em O Noite Estrelada um antes, mas o seu se diferencia pelos tons de azul mais claros, que conferem uma sofisticação ao visual como um todo. Já em seu pop art, o look é bem estruturado e totalmente dentro do tema. No entanto, não sei se foi uma boa escolha combinar o cabelo com a sombra nos olhos. Além disso, as pedras nas bordas do vestido não combinam com a estética geral. Finalizando com Audrey C. Bom, Audrey, você não conseguiu realizar a construção de seus dois primeiros looks e acabou trazendo looks prontos de casa e construiu apenas o seu pop art. Dessa maneira, você está no bottom essa noite, sem a possibilidade de ser salva. Shanice, você está salva. Bom trabalho. Neri e Little Michelle. Infelizmente, seus quadros não foram vendidos essa noite. Vocês se encontram no bottom com a possibilidade de ser salva pela winner da semana. Nicola, essa noite você nos deixou encantados. Crystal, seu barroco foi barro mesmo. Então quem será a vencedora da noite? Nicola e Crystal, parabéns, vocês são as vencedoras da semana. E com isso, vem a responsabilidade de entrar em consenso e salvar a Little Michelle ou a Neri do bottom da semana. Podem retornar ao backstage. Bem-vindas, meninas! Tomaram a sua decisão?
Eu e Cristal conversamos e pelo histórico de crescimento na competição e baseado no desafio de hoje, decidimos salvar a Nery. Certo. Isso significa que Little Michelle e Audrey, vocês se enfrentam nesse bórum. Eu pedi para que vocês preparassem um lip sync de uma música da Kylie Minogue. Então vamos lá. A hora é chegada de vocês dublarem pelas suas vidas. Boa sorte e não estraguem tudo. Meninas, eu tomei minha decisão. É um empate, queridas. Chantei, vocês duas ficam. Então é isso. Solta o som, DJ.